Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os capítulos 13 e 14 do livro de Números vão nos trazer o episódio dos exploradores. Episódio este que é decisivo na caminhada rumo à Terra Prometida. Precisamos entender que Deus tirou o povo da escravidão do Egito e o conduziu até o Sinai, onde deu a este povo o Decálogo. Depois do Sinai, conduziu até a fronteira sul da terra de Canaã. Só faltava então entrar na terra e ocupá-la. Mas não é isso que vai acontecer. O povo irá se recusar a entrar na terra prometida. E por isso começará um grande e prolongado caminho pelo deserto, até que se veja completamente purificado e, enfim, em condições de entrar na terra prometida. Iniciemos com o capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: envia gente para explorar o país de Canaã, que eu vou entregar aos israelitas. Envia um de cada tribo, e que todos sejam chefes, um chefe de cada tribo, para representar assim todo Israel, e não apenas para representar, mas que também pudesse dar à respectiva tribo o testemunho a respeito daquela terra, fazendo assim com que o povo se sentisse motivado a entrar nela e dela tomar posse. Gente para explorar ou espiar o território inimigo é uma prática militar. Então, estes 12 chefes são enviados com este encargo militar ali em Canaã. Moisés os enviou do deserto de Farã, segundo a ordem do Senhor. Todos eram chefes dos israelitas. 12 exploradores, chefes dos israelitas, que representavam, portanto, Israel inteiro. Daí, dos versículos 4 ao versículo 15, o que nós vamos ver são os nomes de cada um desses chefes, que você, evidentemente, na sua leitura pessoal, pode constatar depois. Continuando com o versículo 16. São esses os homens que Moisés enviou para explorar o país. E Moisés deu a Oséias, filho de Num, o nome de Josué. O novo nome é composto também do nome de Deus, isto é, de Yahvé. Significa Deus salva, Yahvé salva seu povo. Isso porque, de alguma forma, já aponta para o futuro encargo de Josué. Josué irá substituir Moisés para introduzir o povo na terra prometida, visto que isto Moisés não fará. Será o seu sucessor. Será aquele por meio de quem Deus como que salva o seu povo. Depois de ter tirado o seu povo da escravidão, finalmente lhe dará uma terra prometida. Aliás, Josué significa também Jesus. Tem a mesma raiz etimológica. Da mesma forma, o nome Jesus significa Deus salva. Claro que em Cristo nosso Senhor isso alcançou sua plenitude, porque Ele mesmo é Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e é o nosso Salvador. Seguindo então com o nosso texto, Moisés os enviou para explorar o país de Canaã, dizendo-lhes: subi por este deserto, até chegar à montanha. Observai como é o país e seus habitantes, se são fortes ou fracos, poucos ou numerosos, como é a terra, boa ou ruim, como são as cidades em que habitam, se de tendas ou amuralhadas, como é a terra, fértil ou estéril, com vegetação ou sem ela. Sede corajosos e trazei-nos frutos do país. Aqui, quais são as informações requeridas? Informações relativas à qualidade da terra. Produz bons frutos. Há ali cidades amuralhadas ou vivem em tendas. E também com relação à sua situação militar.
ofensiva e defensiva, visto que o povo estava prestes a combater para entrar nesta terra e dela tomar posse. Seguindo com o nosso texto, era a estação em que amadureciam as primeiras uvas. Eles subiram e exploraram o país, desde Sim até Roob, junto à entrada de Emate. Subiram pelo deserto e chegaram até Hebrom, onde viviam Aimã, Sesai e Tomai, filhos de Enaque. Hebrom tinha sido fundada 7 anos antes de Soã, do Egito. Chegando a Nabal, Escol, cortaram um ramo com um só cacho de uva, o penduraram numa vara e o levaram entre 2 homens. Também cortaram romãs e figos. Esse lugar se chama Nahal Escol, por causa do cacho que os israelitas aí cortaram. O que nós vemos aqui nesta nota do autor sagrado? Que ela é uma nota etiológica, inventada para explicar o nome da localidade, ou para ligá-la à época da conquista. Aqui há referência ao cacho de uva, mas um cacho de uva com proporções extraordinárias, um cacho de uva gigantesco, pendente de uma vara e levado por 2 homens. Aliás, este é, nos dias atuais, o símbolo turístico de Israel. 2 israelitas levando um cacho de uva gigantesco pendurado numa haste. Assim, então, é que a terra prometida começa a ser ilustrada pelo autor sagrado, mostrando quão propícia era para o povo que Deus escolheu para si. Continuando com o nosso texto. Depois de 40 dias, voltaram da exploração do país e se apresentaram a Moisés, a Arão e a toda a comunidade israelita no deserto de Farã, em Cádiz. Apresentaram o relatório a eles, a toda a comunidade israelita, e lhes mostraram os frutos do país. E lhes contaram: entramos no país ao qual nos enviastes. É uma terra que mana leite e mel. Aqui tendes os seus frutos, mas o povo que habita o país é poderoso, tem grandes cidades fortificadas. Vimos aí os filhos de Enaque. Na região do deserto habitam os amalecitas, os heteus, jebuseus e amorreus. Vivem na região montanhosa, os cananeus junto ao mar e junto ao Jordão. A notícia que esses exploradores traz é neutra e realista. Por quê? Porque apresenta as 2 faces da situação. Primeiro, uma terra que mana leite e mel, como uma fórmula litúrgica, que inclusive o povo passaria a utilizar em suas liturgias, que ilustra assim uma profissão de fé, como se dissesse que se trata realmente da terra prometida, em contraste com o deserto, onde o povo vivia com tanta carestia. Mas também fala na linguagem realista do autor sagrado, de como eram os habitantes que viviam nesta terra e o quão difícil seria tomar posse dela, chegando a citar de maneira figurada os filhos de Enaque, isto é, os gigantes, os semideuses lá do livro do Gênesis, para dizer que somente com a intervenção de Deus é que seria possível tomar posse daquela terra. Daí, continuando com o nosso texto no versículo 30, Calebe fez o povo calar diante de Moisés e disse: temos de subir e apoderar-nos dela, pois conseguiremos. Mas os que haviam subido com ele replicaram: não podemos atacar o povo, porque é mais forte que nós. E diante dos israelitas desacreditavam a terra que haviam explorado. A terra que atravessamos e exploramos é uma terra que devora seus habitantes.
O povo que vimos nela é de grande estatura. Vimos aí nefileus, filhos de Enaque, e a seu lado parecíamos gafanhotos, e assim eles nos viam. O que então nós temos aqui? Que aqui enfrentam-se duas atitudes divergentes. A fé que infunde a valentia por parte de Calebe e de Josué, que queriam entrar na terra que havia sido explorada, e, por outro lado, aqueles que não queriam entrar na terra que havia sido explorada, porque temiam seus habitantes. Então, de um lado está a valentia, e do outro a falta de fé, que gera covardia, ao ponto de dizerem aqueles chefes do povo: não poderemos. Para justificar-se, passam a desacreditar a terra, dizendo que seria impossível nela entrar, e termina em complexo de inferioridade. Parecíamos diante dos seus habitantes gafanhotos, para desencorajar o povo de entrar na terra prometida. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.